Olá a todos, eu sou a professora Adriane Loper e hoje nós vamos para a nossa quarta aula de matemática financeira. Hoje nós vamos encerrar aí as nossas teleaulas e nós vamos hoje abordar um assunto bem interessante que é o quê? Quando você faz a análise de investimentos. O que é análise de investimentos? Análise de investimentos sempre é aquela parte onde você economiza lá para frente. Você economiza um dinheiro para chegar lá na frente e ter um recurso para poder trabalhar com esse recurso. Então, você economizou, você aplicou o seu dinheiro e vai colher os frutos desta aplicação. Então, hoje nós seremos sócio-proprietários de uma metalúrgica e nós faremos a reforma do pátio da nossa metalúrgica. Então, como eu já falei, a gente poupou para fazer essa reforma, porém, não foi suficiente, então nós vamos usar a conta da empresa, aquele limite especial. Lembrando que esse limite especial sempre vai pagar o quê? Os juros. Então, nós temos que usar sempre com cuidado. Então, vamos ao quadro. Você será apresentado a uma série de formas de aplicações. Aprenderá o cálculo das parcelas, de taxas de juros, número de parcelas a financiar e com esse conhecimento você terá uma base muito boa para aplicar profissionalmente, além de gerenciar sua vida financeira com maior facilidade. Estudaremos os princípios mais básicos das aplicações. Isso que nós vamos ver hoje, porque aplicações são aqueles recursos, aquelas economias que nós fazemos lá para o futuro. E você, aluno, aprenderá a programar seu dinheiro para realizações futuras, lá para frente. Como são calculados os juros do cheque especial, nós vamos ver isso também. Se eu usei o cheque especial, eu pago os juros relativos aos dias que eu usei. E a determinar a taxa de juros de investimentos. Nós teremos fórmulas específicas. Então, mais uma vez, nós vamos trabalhar com uma situação no mundo real, onde você faz uma economia porque você planejou lá para frente, e é o que nós deveríamos fazer sempre para ter o dinheiro à vista e poder negociar. Agora nós vamos para o nosso vídeo de abertura e já retornamos para a aula. Olá, seja bem-vindo à unidade 4 de Matemática Financeira. Sente-se e se acomode. Vamos falar sobre os conceitos e aplicações atrelados a investimentos. E assim como nas unidades anteriores, você será inserido em uma situação da realidade profissional, em que deverá apresentar soluções de acordo com os conhecimentos apresentados. Dessa vez, você será sócio proprietário da empresa metalúrgica A&C e deverá gerenciar as finanças da reforma do novo pátio de distribuição da empresa. Os recursos que você terá para a reforma são 2 aplicações de valor futuro e uma conta bancária com garantia especial ilimitada. Além disso, a reforma será executada sob contrato de financiamento em sistema de amortização constante. Bem, para conseguir se sair bem desse desafio, nessa unidade conheceremos melhor todos esses termos abordados na SR. Então, estudaremos a aplicação de valor futuro e aprenderemos a calcular o resultado de aplicações periódicas. Conheceremos a técnica matemática de Newton-Raphson, que permite determinar a taxa de juros do valor futuro. Além de conhecer 2 sistemas de amortização muito aplicados no Brasil, o sistema de amortização constante, ou SAC, e o Price, que são aplicados em financiamentos de imóveis e veículos. E também conheceremos o método hamburguês, que é o cálculo dos juros cobrados em contas com sistema de cheque especial. Bom, nas SPs dessa unidade, vamos colocar em prática o conteúdo estudado em cada sessão e executar a reforma do pátio da metalúrgica. E como você já ouviu falar daquela velha frase de Benjamin Franklin, tempo é dinheiro. Então, acesse seu livro didático, suas webaulas, seu material complementar e tenha bons estudos. E não se esqueça das pré- e pós-aulas de cada sessão. Até mais! Então, nós vimos aí o que nós vamos trabalhar hoje, que são esses investimentos. O que é um investimento? Você faz uma aplicação todo mês
para você ter um dinheiro lá na frente quando você precisar, ok? Vamos ao quadro para ver o que eu preciso de vocês de conhecimentos prévios. Novamente, ler, interpretar e resolver as situações problema aplicando conceitos da matemática básica. Isso nós precisamos sempre, porque a matemática financeira utiliza muitos conceitos lá da matemática básica que nós tivemos no ensino fundamental, no ensino médio, e vamos voltar, relembrar todos esses conceitos, né? Nós temos que avivar aí na memória, porque a matemática básica nos dá toda a base para a matemática financeira, para nós fazermos os cálculos que nós iremos fazer, trabalhar com as fórmulas e podermos trabalhar bem dentro da matemática financeira. Agora, vamos para a nossa situação geradora de aprendizagem. Você, como sócio proprietário da empresa metalúrgica AIC, deverá gerenciar as finanças da reforma do novo pátio. Então, o que é que nós vamos fazer? Uma reforma em nosso pátio da empresa, pátio de distribuição da empresa. Seus recursos, vejam o que a gente tem, o que a gente economizou, né, para poder fazer essa reforma. Seus recursos são 2 aplicações, então eu fiz 2 aplicações de valor futuro, ou seja, eu depositei lá mensalmente com um objetivo daqui a algum tempo. E também nós vamos trabalhar, se faltar dinheiro, nós vamos tirar do nosso limite da conta bancária e no nosso caso nós temos uma garantia especial ilimitada. Então, nós podemos tirar da nossa conta bancária quanto quisermos. Porém, nós vamos pagar os juros desses dias e desses valores tirados da conta bancária. A reforma está sendo executada sob o contrato de financiamento em sistema de amortização constante, o SAC. Durante 1 ano, nós teremos que pagar com pagamentos trimestrais, sob uma taxa nominal anual de 15%, no valor de 1.200.000. E você verá algumas situações e resolverá elas. O que acontece, moçada? Nós temos uma reforma do nosso pátio da empresa, nós somos sócios proprietários da empresa. Esta reforma custará 1.200.000. Ótimo. Eu sabia, nós como sócios proprietários, nós vimos que daqui a alguns anos nós teríamos que fazer essa reforma. Então, o que a gente fez? Aplicações. O que são aplicações? São depósitos todo mês para lá na frente a gente tirar esse dinheiro, ok? Então, nós temos 2 aplicações que nós fizemos para esta finalidade, com esse objetivo, e o que faltar, nós vamos tirar da nossa conta bancária, ok? E nós sabemos que a reforma é 1.200.000. Outra situação que ele já colocou ali no nosso enunciado, que é uma taxa trimestral. Lembram o que é trimestral? A cada 3 meses. Então, durante 1 ano, eu vou pagar essa reforma, né? Eu vou pagar em parcelas trimestrais, ou seja, a cada 3 meses eu vou pagar uma. Então, cada 3 meses, durante o meu ano, eu vou pagar 4 parcelas, ok? Cada 3 meses eu faço um pagamento da primeira parcela, faço o pagamento da segunda, mais 3 meses o pagamento da terceira, mais 3 meses o pagamento da 4ª parcela. Ok? Então, prestar muita atenção, a taxa foi dada, uma taxa nominal ao ano, nós vamos pagar trimestralmente, a cada 3 meses, então nós temos que considerar, vamos transformar a taxa. Então, tem várias dicas no nosso enunciado e nós vamos fazendo por partes cada uma dessas situações para resolver o que nós vamos quanto nós vamos pagar nessa reforma, o quanto nós vamos dividir, qual o valor dessas parcelas. E mais um dado importantíssimo, ele usa o sistema de amortização constante, ou chamado SAC. É o que geralmente a gente, nos financiamentos de casa própria, a gente tem. Então, a primeira parcela é a mais alta e as outras vão baixando. Então, é esse o nosso problema geral e nós vamos começar a resolvê-los por partes. Então, agora nós vamos para a
primeira situação problema e já retornamos para continuar. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Então, vamos ver o que envolve essa SP1. Novamente, é prestar atenção nos dados do enunciado. Então, vamos ao quadro para vê-la. Calcular a entrada paga para a execução da reforma do novo pátio de distribuição da metalúrgica AIC. Então, para a entrada, a gente reservou um dinheiro, ok? Esse dinheiro veio da onde? Foi resultado de uma aplicação mensal, todo mês, eu depositava R$20 mil, todo mês. Eu fiz isso durante 3 anos, sob o regime de juros compostos e uma taxa de 1,20% ou 1,2% ao mês. Então, o que acontece? Nós sabíamos que teríamos que fazer essa reforma do pátio. Então, 3 anos eu fiquei depositando todo mês, nós depositamos todo mês R$20 mil numa aplicação. Essa aplicação é o quê? São esses R$20 mil e mais o juro durante o tempo que eu depositei. Então, vamos ver o que nós temos. Vamos ver o que é esse valor futuro, o valor lá na frente. A gente faz uma aplicação para ter um valor lá na frente. Vamos ao quadro. Valor futuro está embasado no resultado de uma aplicação com depósitos iguais e periódicos. Ali eu disse que eu depositei R$20 mil todo mês. Uma prática muito comum aos bancos. Tenho certeza que você já deve ter sido interpelado pelo seu gerente ou um atendente de caixa que lhe ofereceu uma aplicação que descontaria uma certa quantia todo mês de sua conta e após 1 ano você poderia resgatá-la com ganho sob juros. Então, é uma prática comum do mercado. Qualquer um de nós pode fazer a aplicação. Pode? Pode. O nosso gerente ou o caixa do banco, quando você vai, eu tenho certeza que alguém já perguntou, não quer comprar um título de capitalização, não quer, ele vai custar R$100 por mês, ou vamos fazer aí uma economia de R$80 por mês, todos os meses, daqui a 1 ano você resgata esse título ou essa aplicação. Aí, sempre isso acontece, essa é uma prática comum. Por quê? Porque é assim que funcionam essas aplicações. Você aplica durante um tempo, você determina o valor, você determina quanto tempo você quer aplicar e no final você resgata tudo que você pagou, mais os juros. Então, é uma situação boa? Sim, é uma situação boa. Você vai resgatar um pouco mais daquilo que você depositou todos os meses. Para isso, para o valor futuro, para a gente ter um valor lá na frente, nós temos uma fórmula, com certeza. Então, vamos ao quadro. A fórmula é VF. VF é o quê? Valor futuro, ou resultado da aplicação ou do investimento. Então, é um valor lá na frente, quanto a gente vai ter. É igual DEP, vamos ver o que é DEP aqui. DEP são os valores dos depósitos. Nesse nosso caso, nós depositamos R$20 mil todo mês, ok? Então, o nosso DEP é R$20 mil. Abre colchetes, 1 mais I. E nós sabemos, e nunca vai mudar, que a nossa taxa de juros, nós estamos fazendo parcelas, nós estamos vendo, investindo, nós estamos vendo o valor futuro
Então, a taxa de juros sempre será em juros compostos. Fecha parênteses, elevado a N. N também é o nosso velho conhecido, que é o número total de depósitos periódicos ou iguais. Quantos depósitos eu farei? Aí no nosso problema, nós depositamos 20 mil durante 3 anos. Então, durante 3 anos, a gente fez esse depósito, ok? E menos 1 da fórmula, isso tudo divididos por I. Então, é essa fórmula que nós vamos usar durante a nossa aula toda, e essa é uma fórmula de valor futuro pós-antecipado, ok? Então, nós vamos trabalhar na linha que o nosso autor do livro trabalhou. Então, é valor futuro, que você vai ter lá na frente, fazendo depósitos mensais, trimestrais, ou seja lá o que for, e esta fórmula que nós vamos trabalhar durante a aula toda. Agora vamos buscar os dados que estavam no enunciado para a gente achar o que nós desejamos. Vamos voltar ao quadro. Então, eu fiz depósitos de 20 mil. Durante o nosso N, são 3 anos. Só que eu já transformei em 36 meses. Por quê? Porque a nossa taxa é de 1,2% ao mês. Então, 1,2% ao mês, vamos dividir 1,2 divididos por 100. Então, a nossa taxa está ao mês e aqui nós também já transformamos em meses. E eu quero saber o meu valor futuro, quanto que eu arrecadei com esses depósitos durante esses 3 anos. Então, vamos lá. VF é igual. DEP são os 20 mil. Abre colchetes, abre parênteses, 1 mais I, que é a nossa taxa, 0,012, elevado a quantos meses? A 36 meses, menos 1, isso tudo divididos por I, ok? Então, vamos lá. 1 mais 0,012, vamos fazer na outra linha, ó, vamos permanecer o que eu não vou mexer agora. Vamos lá, quanto que é 1 mais 0,012 aqui dentro desse parênteses? 1,012. Vamos elevar a 36. Então, vamos lá, vamos fazer isso na calculadora aqui, vamos para a câmera de documentos, moçada. Então, vamos ligar a nossa calculadora. Deixa eu só diminuir um pouquinho para vocês vê-la inteira. Então, quanto que é 1 mais 0,012? 1 mais 0,012 é igual a 1,012. Isso elevado, lembram do elevado, y elevado a x, ó lá, formou a nossa seta, a 36 meses. 36, isso é igual a 1,53637931. Vamos voltar ao quadro. Como a gente está trabalhando com 4 casas, 1,5363, eu arredondei para 64, ok? Menos 1 da fórmula, então fica 0,5364, isso aqui nós temos que dividir por 0,012. Então, eu vou fazer essa divisão. Vamos voltar à nossa câmera de documentos. Nós tínhamos lá 1,53637931. Então, vamos arredondar, vamos limpar a máquina, vamos arredondar. 1,5364, que foi o arredondamento que nós fizemos, menos 1, igual 0,5364. Ótimo. Agora, eu quero isto dividido pelo quê? 0,012, que é a nossa taxa. Então, eu tive aqui 44,7, tá? Se nós fizermos com todas as casas, vamos voltar ao quadro. Então, vamos lá. O resultado, nós acabamos de fazer, deu 44,7 na nossa calculadora, que nós arredondamos, tá? Mas dá 44,6983, né? Se nós fizermos com um pouco mais de casas. Então, o valor que eu economizei depositando 20 mil nos resulta em R$ 893.966. Então, esse valor nós economizamos para a entrada. O autor
arredondou esse valor aqui para 894 mil, ok? Então, o que aconteceu aqui, moçada? O autor, ele tirou R$ 33,00 do bolso dele e arredondou. Então, ele falou assim, vamos ter uma entrada, nós daremos entrada neste nossa reforma do pátio, nós vamos dar de entrada 894 mil. Foi isto que o nosso autor decidiu, ele acrescentou R$ 33,00. Então, a entrada que nós temos, nós economizamos durante esses 3 anos, e nós economizamos justamente para pagar a nossa reforma do pátio, foi de R$ 894 mil. É claro, moçada, que não vai cobrir todo o valor que nós temos, porque a nossa reforma custa R$ 1.200.000, ok? Como nós fizemos pela fórmula, nós podemos ver no quadro agora pela HP. Como é que nós fazemos isso? Que dados nós temos? Ó, aqui tem um link que vocês podem utilizar para ter a simulação de uma HP. E nós temos o quê? Eu economizei durante 36 meses, com uma taxa de 1,2%, 1,20%. Eu coloquei lá parcelas de 20 mil e eu quero saber quanto isso me rendeu. Vamos na calculadora agora para fazer. Então, na calculadora financeira se torna fácil fazer esse tipo de contas, que os parcelamentos são bem fáceis. FCLX só para limpar toda a nossa calculadora. Então, vamos lá. O que que nós temos? Nós temos 36 parcelas que nós depositamos. Nós temos uma taxa de 1,20 ou 1,2, que é a nossa I. Nós fizemos depósitos de 20 mil. 20 mil, vamos mudar o sinal aqui, ó, CHS. Esse é o nosso PMT, são as parcelas que nós fizemos. E qual que é o meu valor futuro? R$ 893.965,51. Então, aí o nosso autor arredondou em R$ 35,00, ok? Então, ele tirou do bolso o dinheiro e arredondou para R$ 894 mil. Essa entrada que nós temos, que nos vai possibilitar trabalhar aí com o nosso financiamento, porque de 1.200.000 eu já tenho 894. Então, eu vou parcelar o resto que eu devo. Agora vamos para a nossa segunda situação problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Então, recordando que a gente viu na nossa situação da reforma do pátio da nossa empresa, a reforma custa R$ 1.200.000 e eu tenho 894 mil para dar de entrada nessa reforma. Ótimo! Agora vamos ver nessa segunda situação problema o que mais que nós temos de recurso para poder pagar essa reforma e por quê. Então vamos ao quadro. A reforma do novo pátio de distribuição da empresa foi financiada e a última parcela será paga com o resultado de uma aplicação de 10 mil por mês durante 6 meses. Ótimo! Então, o que aconteceu? Eu fiz mais uma aplicação, tá, para ajudar a pagar o quê? A última parcela
do nosso financiamento. Nós vamos pagar 4 parcelas. Então, para pagar a última, eu fiz isso. Esta aplicação, tá, esses são os dados que eu tenho. Agora, eu tenho mais informações para a gente trabalhar. Esta aplicação resultou, num período de 4 meses, o valor de R$ 48.763,64, depositando 12 mil por mês. Então, vamos lá. Eu tenho uma aplicação, uma outra aplicação, né, num período de 4 meses. Então, durante 4 meses, eu depositei 12 mil reais e ela me rendeu R$ 48.763,64. Então, o que está faltando? Nós temos o N, que é igual a 4, nós temos o nosso depósito, que é 12 mil, e temos o quê? O valor que rendeu isso. Ótimo. Eu tenho que achar o nosso I, a nossa taxa. Portanto, sua missão é determinar a taxa de juros dessa aplicação e também o resultado do investimento aqui de 10 mil. Nós voltamos aqui durante 6 meses e colocamos. Novamente, moçada, o que acontece nesta situação? Vocês lembram lá na aula passada a situação problema 3.4? O que aconteceu? Nós também não tínhamos o I, que é a nossa taxa. Nós fizemos, tem uma série de formas de fazer, nós fizemos pela calculadora, como faremos hoje. Isso é para quem quiser treinar na calculadora, quem necessitar, quem não tem a calculadora pode entrar no link, só para vocês conhecerem a calculadora financeira, ok? Novamente, que fórmula que nós vamos trabalhar? É claro que a fórmula desta aula, que é do valor futuro. Vamos ao quadro. Então, a fórmula é VF é igual a DEP, que são os depósitos, 1 mais I, que sempre será a taxa que foi dada, elevado a N. N é o número, ou o número total de depósitos que nós vamos fazer, menos 1, isso tudo divididos por I. Essa é a fórmula que nós vamos trabalhar durante a nossa aula. Uma observação bem importante, moçada. Você já conhece a técnica da determinação da taxa de juros do valor futuro. Você teve a oportunidade de aplicá-la na seção 3.4, que determinou a taxa de juros do valor presente. Lá, a técnica aplicada foi o método de Newton-Raphson, que é muito aplicado em várias áreas, nas finanças, administração, tecnológicas, científicas, entre outras. Usaremos aqui, mas com base na fórmula do valor futuro, vista na sessão anterior. Vocês podem consultar o livro e verem o método de Newton-Raphson resolvido da página 194 a 196 do livro texto. Ou poderemos desenvolver de forma mais prática e rápida pela calculadora HP12C, que nós trabalharemos nesta aula. Então, o que acontece, moçada? Nós temos vários métodos de resolver essa taxa, de achar essa taxa. Não são métodos simples. Um dos métodos que o nosso autor utilizou chama-se Newton-Raphson, está lá desenvolvido no livro. Vocês podem usar esse? Podem, mas é um método um pouco complexo. Então, nós vamos fazer pela calculadora, por quê? Porque nós estamos aqui, vamos aprender também a usar a calculadora financeira e vamos trabalhar com ela. Então, o que a gente tem que achar? I. O que é I? É a nossa taxa. Então, sempre que você tiver que achar I, você tem algumas formas de resolver. Pelo método de Newton-Raphson, por logaritmos, enfim. São alguns métodos, algumas metodologias que nós resolvemos. Nós hoje vamos trabalhar com HP12C, com a nossa calculadora financeira. Então, vamos ao quadro para ver o que nós temos de dados para trabalhar. Então, aqui novamente um link para vocês que não têm a calculadora HP12C para poderem treinar.
O que nós temos? Nós fizemos uma aplicação de 4 meses, o valor que nós depositamos durante esses 4 meses foi de 12 mil e ele resultou, depois desses 4 meses, em 48.763,64. E nós queremos saber o nosso I, a nossa taxa. Então, o que acontece aqui, moçada, nesse momento? Vejam, eu fiz 4 depósitos de 12 mil reais. Vamos somar 12 mil mais 12 mil, 24 mil, mais 12 mil, 36 mil, mais 12 mil, 48 mil. Se eu pegasse todo mês 12 mil e guardasse embaixo do meu colchão, o que aconteceria? Você ficaria com, daqui a 4 meses, você tiraria todo o dinheiro debaixo do seu colchão, teria 48 mil. Aqui, o que aconteceu? Nós fizemos uma aplicação. Então, eu tenho os 48 mil mais os juros que eles renderam nessa aplicação. Só vamos voltar no quadro para ver quanto que rendeu a nossa aplicação. Então, olha lá, o valor futuro está ali, R$ 48.763,64. Então, esta aplicação rendeu R$ 763,64. O que aconteceu aí, moçada? Em vez de deixar embaixo do colchão, nós levamos esse dinheiro ao banco e ele nos rendeu a mais R$ 763,64. É bom? Claro, nós fizemos uma aplicação e tivemos o lucro dessa aplicação, ou seja, nós tivemos essa complementação que chama-se juros. Vamos resolver na nossa calculadora HP para ver a taxa que nós queremos. Então, vamos lá. FCLX para limpar a nossa calculadora, ok? Então, vamos lá. Eu fiz 4 aplicações, 4N. Eu fiz depósitos de quanto? 12 mil. Então, nossas parcelas de depósito foram 12 mil de PMT. Eu tenho quanto rendeu essa aplicação para nós? Rendeu R$ 48.763,64. CHS para mudar o sinal, né? E isso foi o quê? O nosso FV, o quanto rendeu isso para nós. E eu quero saber a nossa I, ou seja, a nossa taxa, 1,0532. 1,0532. Então, o que aconteceu? Nós usamos a calculadora para achar a taxa. Simples, né? Com a calculadora, sem problema algum, nós resolvemos e bem rapidinho. Vamos voltar ao quadro. Nós achamos o valor de I, que era o que a gente queria, 1,0532 ao mês. Ok? Então, esta é a taxa que nós utilizamos nesta aplicação. Acabamos de calcular, ela nos deu aquele rendimento, só que para pagar a parcela, a 4ª parcela lá que eu vou dever, daquele meu 1 ano, quando eu for pagar a 4ª, eu acho que vai ser um período ruim. Então, eu já fiz uma previsão de depositar um dinheiro antecipado para poder pagar essa 4ª parcela. Então, vamos ver como que a gente vai pagar, nós já temos a taxa, vamos ao quadro para ver. Agora, quais são os dados do enunciado? Eu quero saber quanto vai me render essa aplicação, certo? Quanto dinheiro que eu vou poder contar daqui a 6 meses. Eu vou fazer depósitos de 10 mil. Durante quanto tempo? 6 meses e nós acabamos de calcular a taxa. Então, eu tenho um N de 6, um I de 1,0532, eu fiz depósitos de 10 mil e quero saber meu future value, meu valor futuro. Então, novamente, vamos pela lógica da situação. Se eu pegar 10 mil todo mês e guardar embaixo do meu colchão durante 6 meses, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 são 60 mil. Eu vou ter embaixo do meu colchão 60 mil, ok? Mas eu quero um pouquinho mais, eu quero que esse dinheiro renda juros. Eu tenho essa possibilidade? Tenho. Fazendo o quê? Aplicações. Então, eu vou lá no banco todo mês e vou depositar 10 mil. Isso vai me render os juros. Vamos ver quanto
que nós vamos ter de juros, quanto rendeu nesses 6 meses, que vai ajudar a pagar a nossa parcela. Então, vamos ao quadro para ver essa situação, 6 meses depositando 10 mil. Vamos agora para a calculadora para fazer o que nós acabamos de ver. Então, FCLX, vamos limpar a nossa calculadora. Então, durante 6 meses, ou 6N, com uma taxa de 1,0532, que foi a taxa que nós acabamos de calcular, 1,0532, eu fiz depósitos de 10 mil. CHS é as nossas parcelinhas, os nossos depósitos, a nossa PMT. E eu quero saber quanto isso me rendeu, ó, valor futuro, future value, R$ 61.602,16. Opa, ganhei durante esses 6 meses, olhem lá, R$ 1.602,16. Então, o que aconteceu? Se eu tivesse deixado esse dinheiro embaixo do meu colchão, eu não ganharia esses R$ 1.602,16, ok? Mas como eu fiz a aplicação, então eu posso contar com esse dinheiro que eu tenho para quê? Para eu poder pagar aquela última parcela. Nós não sabemos qual o valor das parcelas, nós vamos calcular ainda. Mas eu já tenho mais um dinheiro para me ajudar a pagar esse nosso financiamento aí do pátio da nossa empresa. Agora vamos para a situação problema 3. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Então vamos lá, moçada, vamos recordar tudo que nós temos. Então nós temos uma reforma que nós estamos fazendo, a reforma custa R$ 1.200.000, ótimo. Eu durante 3 anos depositei 20 mil e justamente para essa reforma, e esses 20 mil depositados todos os meses durante 3 anos me rendeu R$ 894.000. Ótimo também. Então, eu tenho uma diferença aí. A diferença eu vou parcelar. E ele diz lá no enunciado que parcelas trimestrais, ou seja, a cada 3 meses, durante 1 ano, eu vou pagar as parcelas. Então, eu vou pagar uma, 3 meses depois outra, 3 meses depois outra, 3 meses depois outra. A cada 3 meses, então, são parcelas trimestrais, ok? Eu não sei qual o valor dessas parcelas, é o que nós vamos calcular agora, ok? Então, nessas parcelas, o que ele nos disse? Que é pelo sistema de amortização constante, pelo sistema SAC. Ou seja, é o sistema que a primeira parcela é a maior de todas e as outras são decrescentes, ou seja, o valor vai diminuindo, certo? Então, vamos agora ao quadro para ver essa situação. Então, a reforma de 1 ano, né, que está sendo executado sob o contrato de financiamento em sistema de amortização constante, esse SAC, nós vamos ver daqui a pouco um pouquinho mais ele detalhado, em pagamentos trimestrais, ou seja, a cada 3 meses, sob uma taxa nominal anual de 15%. Então, ele deu uma taxa ao ano e pediu pagamentos trimestrais. Então, nós vamos ter que fazer alguma modificação aí, como já fizemos anteriormente.
E a reforma, nós sabemos que o valor dela é 1.200.000. Nas sessões anteriores, você definiu o valor do pagamento da entrada e a verba resultante de um investimento que fará parte do pagamento da última parcela do financiamento da reforma. Então, eu quero agora calcular o valor da última parcela a ser paga do financiamento dessa reforma. Então, nós vamos agora trabalhar com esse sistema de amortização constante, esse saque, para quê? Para a gente dizer o valor das 4 parcelas, ok? Eu estou mais preocupado com o valor da última parcela, mas eu já tenho um dinheiro para ajudar a pagar essa última parcela. Então, vamos lá, vamos voltar ao quadro para ver. No Brasil, para financiamento de compra de imóveis, são utilizados 2 métodos de amortização da dívida de compra. O saque, o sistema de amortização constante, e o price, chamado sistema francês de amortização. Então, o que acontece aí? O saque, sistema de amortização constante, ele caracteriza-se por quê? Por suas parcelas apresentarem um comportamento decrescente. Então, isso é bem importante. A primeira parcela é a mais cara e a última será a mais barata. E é um sistema muito utilizado para o financiamento na compra de imóveis. Então, quando a gente vai comprar um imóvel, seja lá em quantos anos for, em geral é usado o sistema saque. E o sistema price é o sistema francês de amortização, tem como característica as suas parcelas serem iguais e também tem maior aplicação no financiamento de veículos. Então, o que acontece entre essas duas situações? Nós temos o sistema price e o sistema saque. O sistema price e o saque. Hoje, como nós vamos fazer uma reforma, enfim, foi adotado o sistema saque, sistema de amortização constante. Esse sistema tem a característica que a primeira parcela é a mais alta e a última é a mais baixa, ok? O outro, o price, geralmente quando você vai comprar um carro, como nós fizemos na semana passada, na nossa aula, o que aconteceu? As parcelas eram iguais, tá? Agora, no saque que a gente vai trabalhar hoje, as parcelas são decrescentes. Então, vamos ver o que nós temos que fazer para poder calcular essas parcelas. Vamos voltar ao quadro. Nós temos que primeiro trazer o valor da entrada e saber quanto ainda temos que pagar, ou seja, quanto nós estamos devendo ainda para poder parcelar esta dívida. Definido esse valor, temos que transformar a taxa, ela foi dada ao ano, e eu tenho que transformá-la em trimestral. Fazer os cálculos das parcelas para determinar a última prestação com amortização e no sistema SAC, Sistema de Amortização Constante, que no momento é utilizado para o financiamento da casa própria. Para calcular a amortização, nós já vamos ver o que é essa amortização, como ela se comporta. O que é o cálculo da amortização? Divide-se o capital emprestado, ou nesse caso, quanto nós devemos, pelo número de prestações. Então, divide-se o capital pelo número de prestações a serem pagas, né? Então, qual que é a fórmula da amortização? A amortização é igual ao valor presente, ou seja, quanto você deve, divididos pelo número de prestações. Agora, o que nós vamos fazer? Então, nós sabemos que vamos trabalhar com o sistema de amortização constante, o SAC, e nós sabemos como calcular esse SAC, esta amortização do SAC. Então, nós temos que saber quanto que a gente deve, que a gente vai saber agora, né? Eu já dei uma entrada de 894 mil e eu sei que a minha reforma custa 1.200.000. Então, vamos voltar ao quadro. Então, trazendo do enunciado, o valor da reforma é 1.200.000 e eu dei de entrada 894 mil. Então, o valor a ser financiado é o quê? O que devemos é o valor à vista menos a entrada que eu dei. Então, o que eu devo, meu valor presente, quanto eu devo hoje?
o valor da reforma, que é 1.200.000, menos a entrada que eu dei. Então, eu devo hoje, o valor presente que eu devo hoje é 306.000. Então, o valor a ser financiado nas condições anteriores é 306.000. Então, da minha reforma, eu peguei uma entrada, economizei para essa entrada, mas ainda está faltando 306.000. Esses 306.000 serão divididos em 4 parcelas pelo sistema SAC, que é a primeira a mais alta e a 4ª parcela a mais baixa. E eu fiz um outro investimento para ajudar a pagar esta 4ª parcela, ok? Então, vamos lá. Primeira situação, a taxa foi dada ao ano, 15% ao ano. E eu vou fazer pagamentos a cada 3 meses. Então, eu tenho que transformar ao ano para o trimestre. Então, vamos ao 4. Como já estudado na seção 2.3 e exaustivamente aplicado, estamos trabalhando em situação de juros compostos e a taxa apresentada é nominal. Então, devemos transformá-la em efetiva. Lembram que as taxas têm nome? Efetiva. E também é anual e teremos que passá-la para trimestral. Então, eu tenho que passar uma taxa nominal para efetiva e passarei ela de anual para trimestral. Então, vamos lá. Quais são os dados do enunciado? D. Lembram o que é D? É a taxa nominal dada. Foi dada lá no nosso enunciado, que é 15% ao ano. Muito bem, 15 divididos por 100. Então, nós temos 0,15 ao ano. Ótimo. Essa taxa ao ano, então, o nosso N corresponde a quantos dias? 360 dias. Um ano tem 360 dias. Agora, eu tenho que passá-lo para a taxa efetiva trimestral. 3 meses. Quanto é 3 meses, moçada, em dias? 90 dias. Então, o nosso F é 90 dias. Então, lembram dessa taxa efetiva aqui, ó? Fórmula da taxa efetiva. É igual 1 mais D. Quem é D? 0,15. Divididos por N. Quem é N? 360. Fecha parênteses, elevado a 90 e menos 1 da fórmula. Então, vamos fazer esta divisão aqui, 0,15 por 360. Vamos lá para a nossa câmera de documentos. Só para fazer esse cálculo rapidinho. Então, eu quero calcular 0,15 divididos por 360 dias. Isso resulta em 0,00416666. Então, vamos voltar ao quadro. Ó, moçada, aqui é 0,000441 que nós acabamos de fazer, ok? Isso tudo, essa divisão. Agora, quanto que é 1 mais 0,004? 1,004 elevado a 90. Vamos voltar ali para a nossa calculadora científica para fazer. Então, eu arredondei, deixei só até o 0,004. Então, vamos lá. 0,004 mais 1, foi o cálculo que a gente fez, 1,00, não, vamos começar de novo. 0,0, são 3 zeros depois da vírgula, moçada. 1, 2, 3, 4, mais 1, que está dentro dos parênteses ali, mais 1 é igual a 1,0004. Ótimo. Agora vamos fazer o elevado. Y elevado a x, formou a seta, elevado a 90, que é o que eu tenho que fazer. Isso resulta em 1,0366. Então, vamos ver, ó, 1,0366. Nós temos um menos 1 da fórmula, ó, menos 1, 0,0366. Vamos voltar ao quadro, moçada.
Então, aqui, ó, 0,0366, que multiplica o 100 para ganhar o porcento. Então, eu tenho uma taxa efetiva de 3,66% ao trimestre. Ótimo. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma taxa nominal dada ao ano e eu tive que transformá-la para uma taxa efetiva ao trimestre, ok? Agora, para nós descobrirmos o valor das parcelas, nós vamos colocar aí uma tabela e eu vou mostrar como se monta essa tabela. Se vocês forem um dia na Caixa Econômica, por exemplo, fazer um financiamento de uma casa, vocês vão ver que é assim que eles vão entregar para vocês essa tabela. Então, vamos ao quadro. Que dados nós temos do enunciado? Que eu devo quanto? 306 mil. Ótimo. Eu sei que a minha amortização é os 306 mil divididos por 4. Eu quero fazer 4 pagamentos durante o meu ano. Então, 76.500. Tá? Eu sei que a taxa efetiva que nós acabamos de calcular é 3,66% ao trimestre. Então, 0,0366 ao trimestre. Agora, qual é a composição desta tabela? Primeira composição, período, ou seja, o nosso N. Em quantas vezes eu vou pagar? No nosso caso aqui, eu vou fazer durante um ano, pagamentos a cada 3 meses. Então, na verdade, eu vou fazer 4 pagamentos. Então, eu tenho meus 4 pagamentos. Aqui, hoje, no momento 0, eu tenho um saldo devedor. Eu devo quanto? 306 mil. Para calcular aqui, o que é a fórmula que eu uso? VP, o valor presente, ou seja, quanto eu devo menos a amortização. Olha aqui a nossa amortização. Ela é constante, acabamos de fazer o cálculo, 76.500, ok? Agora, o saldo devedor é 306 mil menos a amortização, vai resultar nos 229.500. 229 mil menos 76.500 vai resultar em 153 mil. 153 mil menos 76.500 resulta em 76.500. 76.500 menos 76.500, então você não vai ter nenhum saldo devedor porque você pagou a sua dívida. Então, até aqui, muito tranquilo. Agora, os juros calculados no saque, J é igual o que eu devo, o nosso VP, que eu devo hoje, vezes a nossa taxa que está ali, 0,0366, vezes o meu tempo, menos 1. Ou seja, o que eu vou calcular? Quem que é VP? Para eu chegar nesses 11.900, é o quê? Quem que é VP? Opa, 306 mil. Vezes a taxa está aqui, 0,0366. Vezes o tempo, que é o primeiro pagamento, vezes 1. Então, vamos fazer na calculadora, só para eu demonstrar para vocês de onde surgiu este valor de 11.199. Então, vamos lá. Nossa calculadora está aqui. Então, qual que é o cálculo dos juros? É o que eu devia, 306 mil, vezes a nossa taxa, que é 0,0366, vezes o primeiro pagamento, R$ 11.199,60. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Então, R$ 11.199,60. R$ 199,60. E qual é a prestação que eu vou pagar nesse mês? Vejam bem, a prestação é a amortização, tá aqui a amortização, mais os juros. Quanto é 76.500 mais 11.199,60 resulta numa parcela, primeira parcela,
é R$ 87.699,60. A segunda parcela, R$ 76.500 mais os R$ 8.399. Então, ó, o que você já anotou aqui? A primeira foi de 87 mil, a segunda já foi de 84, a terceira já foi de 82 e a última foi de 79.299,90. Então, fazendo as somatórias, nós chegamos aqui à nossa última parcela, que era o que nós estávamos procurando, de 79.299. Então, o que a gente observa nesse quadro? Olha aqui, eu comecei devendo lá quanto? 306 mil. Só que eu vou pagar, na realidade, R$ 333.999. Então, o que aconteceu? Eu tinha um valor a ser trabalhado e esse valor era o quê? Eu devia 306 mil, né? Eu estava com esta dívida, eu parcelei em 4 vezes pelo sistema SAC. Para fazer o sistema SAC, nós temos que fazer toda esta tabela, né? Porque os cálculos vão se desenvolvendo na tabela. É claro que hoje nós estamos aprendendo a fazer os cálculos, mas se você for num banco hoje e falar que quer financiar uma casa, eles vão te entregar uma tabela igual a esta, ou muito parecida com essa, porque tem aí a variação dos juros. Mas é assim que nós sabemos a prestação, por exemplo, da casa própria, e nesse caso, que eram 4 parcelas, a nossa reforma foi calculada pelo mesmo sistema de amortização constante. Então, nós vimos que começamos com uma parcela de 87 mil e a última, que é a quarta, no nosso caso, 79 mil, deixa eu só ver o valor aqui, R$ 79.299,90. E para essa quarta parcela, a gente já tinha um dinheiro reservado, ok? Então, vamos para a nossa próxima situação problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Então, vamos lá. Para a nossa quarta situação problema, vamos fazer fazer uma revisão do que nós trabalhamos até agora. Nós temos uma reforma de 1.200.000 do nosso pátio da empresa, pronto. Nós tínhamos economizado um dinheiro justamente com este fim. Então, durante 3 anos, todo mês, eu fui lá e depositei R$20 mil, e esses R$20 mil nos renderam 894 mil. Então, de entrada, eu dei 894 mil. Até aí tudo bem. Opa, mas a reforma custa 1.200.000. Então, vamos lá. Estou devendo ainda 306 mil. O que eu posso fazer com esses 306 mil? Eu posso dividir em 4 parcelas, tá? Posso pagar durante o meu ano em parcelas trimestrais. Então, a cada 3 meses eu vou lá e dou uma parcela, certo? E o que ele nos trouxe dessas parcelas trimestrais? Ele falou que era pelo sistema SAC. Nós fizemos um quadro desse sistema SAC para saber qual o valor das parcelas. Não esquecer que o sistema de amortização constante é importante o quê? Como calcula-se a amortização, que é o que eu devo, que no nosso caso eram os 306 mil, e eu posso pagar isso em 4 parcelas. Então, 306 mil divididos por 4, então esta é a nossa amortização.
Aí, esse quadro todo foi montado porque eu queria saber o valor das parcelas. Então, a gente viu que as parcelas foram decrescentes, tá? E nós temos um valor reservado para pagar a última parcela. As outras serão pagas sem problema nenhum, mas eu estava preocupada com a última parcela, porque é um período fraco para nós, ok? Então, vamos agora para a nossa situação problema. Por quê? Porque o que eu economizei para pagar essa última parcela não foi suficiente. Então, eu vou ter que buscar recurso aonde? Lá na minha conta especial. Então, eu vou ficar alguns dias negativo e vou ter que pagar os juros disso. Esse é o chamado sistema hamburguês. Então, vamos lá, vamos ao quadro. Você tem informações que a última parcela a ser paga do financiamento dessa reforma é de R$ 79.299,90, que nós calculamos na seção 4.3. Para pagar essa parcela, você fará uso de uma verba, né? Aquela verba que a gente economizou, aquela aplicação que a gente fez de R$ 61.754,39, proveniente de uma aplicação. Esse 61 nós calculamos lá na seção 4.2. O restante virá da conta bancária da empresa. Então, nós vamos tirar do nosso limite especial. Como a empresa tem outros compromissos a saldar, provavelmente deverá fazer uso do seu cheque especial. Ótimo! Agora, vamos lá. A instituição bancária, eu vou fazer uso do meu cheque especial, lá do limite da minha conta. A minha instituição bancária cobra uma taxa de juros simples de 144% ao ano e um IOF de 0,07% ao dia. Lembram que a gente tem que trabalhar com taxa e o IOF em dias? Então, você deverá, no último dia do mês, apresentar os juros a serem cobrados pelo uso do cheque especial e o saldo bancário da empresa. Então, o que acontece aqui? A empresa tem uma série de compromissos, nós vamos ver qual o extrato de compromisso que nós temos, e nós, dessa reforma, vai faltar um pouco de dinheiro que a gente vai ter que tirar lá da nossa conta bancária. Sempre, como que são calculados os juros quando eu uso o limite especial? É quanto eu fiquei negativo e por quantos dias, multiplicado por quantos dias eu fiquei negativo. Então, vamos ver os compromissos que eu tenho a saldar e o que eu vou precisar fazer dentro da minha empresa para pagar essa diferença aí que nós devemos. Então, vamos ao quadro. O extrato bancário é dado a seguir. Então, o que nós temos de importante nesse extrato bancário? A data, aqui, está dia 1º, dia 3, dia 5, dia 5, dia 10, dia 13, dia 15, dia 22, 28, 30 e 30. Então, a data de todas as movimentações que nós fizemos. Daí, o histórico é com o que eu paguei. Dia 1º com transporte, dia 3 com clientes, dia 4 fornecedores. Agora, vamos ver como que é o movimento, movimento dessa conta. E no final, aqui nessa última coluna da nossa tabela, nós vamos ver o saldo. Opa! Então, vamos começar a interpretar, entender aqui o que acontece com a minha empresa. No dia 1º, eu estava com R$ 1.000 na minha conta. Então, a empresa tinha lá R$ 1.000. No dia 3, veja, os clientes depositaram aqui, mais 400 mil. Opa! Ficou com quanto? 401 mil. No dia 5, os fornecedores, eu tive que pagá-los, então eu tirei 150 mil. No dia 5, eu também paguei os funcionários, tirei 100 mil. No dia 10, eu paguei os encargos fiscais e tirei 170 mil. No dia 13, os clientes depositaram 50 mil. Aqui eu vou prever o quê? O pagamento da reforma. Ótimo, quanto que eu vou precisar, que eu tenho que pagar no dia 15. Depois, no dia 22, eu paguei a manutenção, que foi 20 mil. No dia 28, paguei 85 mil. E lá no dia 30, os clientes me depositaram 100 mil. Eu também vou ter que prever aqui, calcular, quanto eu vou pagar de juros do cheque especial. E no final, aqui eu vou ver
Se o saldo foi negativo, foi positivo. Então, para finalizar essa unidade, deverá apresentar um relatório em que deve constar as condições do financiamento da reforma, as condições em que foi paga a última parcela do financiamento e o saldo bancário da empresa. Então, nós vimos com essa tabela, com esse extrato bancário que a gente apresentou, todos os compromissos que a empresa entrou, toda a movimentação, o que entrou e o que saiu de dinheiro. Nós temos que incluir aí o quê? O quanto a gente tem que pagar lá no dia 15 relativo à nossa reforma e lá no dia 30 a gente também tem que incluir os juros que a gente vai pagar durante esse mês todo, não só pela reforma, mas pelas movimentações da conta, ok? Então, vamos ao quadro para ver algumas observações. Primeiro, nós temos que calcular o pagamento da reforma, né, para completar o quadro, que é o que nós temos que fazer. Segundo, nós temos que calcular os juros que eu vou pagar do cheque especial, lá que eu peguei o dinheiro do limite. Para isso, teremos que fazer nossa tabela de saldos devedores, que será o valor multiplicado, que o quanto você ficou negativo, pelos dias da dívida. Então, os cálculos dos juros cobrados pela fórmula J. J do quê? De juros. Abre parênteses. I sempre será a nossa taxa dada. Mais IOF, e geralmente é a taxa dada em dias. Ok, moçada? O IOF, que é o valor do IOF que é cobrado também ao dia. Esse símbolo aqui é de somatória, é somatória de SD. O que é SD? O saldo devedor, ou seja, quanto eu fiquei negativo multiplicado pelos dias de dias que eu fiquei negativo. Então, como que é o cálculo do banco? O banco cobra uma taxa em cima do quê? Em cima do que você está devendo. Então, o banco, você ficou um dia negativo, ele vai cobrar por esse dia, o quanto você ficou negativo. Então, qual que é o nosso cálculo? O I é uma taxa dada mais o IOF. Então, eu vou ter que calcular I mais IOF, mais a soma do quê? Do saldo devedor, de quanto você ficou devendo, multiplicado pelos dias que você ficou devendo. Então, vamos ver como que nós fazemos tudo isso. Então, vamos começar a saber quanto que eu vou ter que tirar da empresa. Vamos ao quadro. Como a última parcela é R$ 79.299,90, e se temos uma verba de R$ 61.754,39, o que falta deve ser retirado da conta bancária. Então, eu quero saber o quanto falta. Então, serão os R$ 79.299,90 menos o que eu economizei para pagar essa parcela, porém, eu ainda fico devendo R$ 17.544,97. Portanto, o valor a ser retirado da conta bancária para o pagamento da última parcela é de R$ 17.544,97. Então, ainda estou devendo, né? Mesmo com aquela economia que eu fiz, eu ainda vou ter que pegar da minha conta R$ 17.544,97. Então, já sei quanto eu vou ter que pegar da minha conta. Vamos voltar lá naquele extrato bancário. Vamos ao quadro. Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer todos os cálculos desse quadro. Então, eu sei que no dia 1º eu tinha R$ 1.000. Aí, no dia 3, os clientes depositaram R$ 400.000. Eu fiquei com quanto? R$ 401.000. Ótimo. No dia 5, eu tive que pagar, negativo, pagar os fornecedores. Então, dos 401, eu fiquei com 251 mil. Ótimo. No dia 5, eu tive que pagar os funcionários também. Então, eu tinha 250, tirei 100 mil para pagar os funcionários, eu ainda tenho 151 mil. No dia 10, eu tive que pagar os encargos fiscais. Os encargos fiscais aqui, são 170 mil. O que aconteceu com a minha conta? Pela primeira vez no mês ficou negativa. Então,
eu fiquei negativo em quantos reais? R$19 mil. Ok. No dia 13, os clientes pagaram R$50 mil. Opa! Eles depositaram R$50 mil, então eu voltei a ficar positiva. Estou com 31 mil positivos. No dia 15, eu tenho que pegar aquele dinheiro para pagar minha reforma. Está aqui o valor, R$ 17.544,97. Ótimo. Eu tinha um pouco de dinheiro em caixa, tirei, fiz esse pagamento, continuei com meu saldo positivo ainda de R$ 13.455,03. Ótimo. No dia 22, eu paguei manutenção de 20 mil. Fiquei pela segunda vez no meu mês negativo, em 6.544,97. No dia 28, eu tive que pagar o material de construção. O que aconteceu? Eu já estava negativo, eu fiquei bem mais negativo, ok? Então, fiquei com 91.544,97 negativo. No dia 30, o cliente depositou 100 mil. Opa! O que aconteceu aqui? Voltei a ficar positivo. E eu ainda tenho que saber quanto que eu vou pagar de juros do cheque especial para saber se eu estou com uma conta negativa ou positiva no dia 30. Agora, para a gente calcular a tabela de saldos devedores, o que é o saldo devedor? É quanto você ficou negativo multiplicado pelos dias que você ficou negativo. Então, vamos lá. 19 mil, foi a primeira vez aqui ó, que nós ficamos negativos. Isso era o dia 10. Do dia 10 até o dia 13, eu fiquei negativa. Então, 19 mil eu fiquei negativa por 3 dias. Então, o saldo devedor vezes os dias, essa é a nossa tabela, 57 mil. Agora, qual o outro dia que eu fiquei negativo? Opa, vamos olhar no dia 22. No dia 22, eu fiquei com 6.544,97. Do dia 22 até o dia 28, eu fiquei com esse saldo negativo. Então, do 22 ao 28 são 6 dias. Então, está aí 6 dias e esse é o cálculo, 39.269,82. E agora, no dia 28, aqui, moçada, eu fiquei bem negativo. Fiquei quanto negativo? 91.544,97. E eu fiquei negativo até o dia 30, quando os clientes depositaram. Então, do dia 28 ao dia 30, são 2 dias, fazendo a multiplicação, 183.089, fazendo a soma desta mais esta mais esta, nós temos aqui, ó, nosso somatória dos saldos devedores, 279.359,76. Então, vamos lá. Vamos ver agora realmente, colocar na fórmula e ver quanto que eu vou pagar de juros relativos a esses dias negativos. Então, a instituição bancária cobra uma taxa de juros simples, isso é importante, de 144% ao ano. E o IOF de 0,07% ao dia. Então, o que nós temos que pensar? 144% ao ano, tirando o porcento, fica 1,44 ao ano. Só que este é o ano e eu quero saber em dias. Como a taxa é simples, eu vou apenas dividir por 360 dias, ok? O IOF eu tiro o porcento, fico com 0,0007 ao dia. O cálculo dos juros cobrados, agora nós fizemos uma tabela de somatórias. Agora nós vamos fazer o cálculo de quanto realmente eu vou pagar. J igual I. Quem que é I? 1,44. Só que eu tenho que dividir por 360, por quê? Porque o 1,44 está ao ano. Eu estou dividindo por 360 para saber ao dia, ok? Mais o IOF. O IOF foi dado já ao dia, 0,0007,
multiplicado pela somatória, aquela tabela que nós fizemos, multiplicado pelos 279, 359 e 76. Então, fazendo estes cálculos, nós chegamos à conclusão que eu vou pagar de juros R$ 1.312,99. Agora, o que eu fiz? Eu calculei o juro do meu cheque especial devido àqueles dias que eu fiquei negativa, ok? Então, vamos colocar esse valor também na nossa tabela. Vamos voltar ao quadro. Então, o que aconteceu? Quanto que eu vou pagar aqui, ó, de juros no meu cheque especial? R$ 1.312,99. Eu tinha um saldo positivo menos os juros. Opa, ainda fechei no dia 30 com um saldo positivo de R$ 7.142,04. Então, nós calculamos os juros e ainda fechamos no positivo. Então, nós fizemos o que tinha que ser feito. Nós jogamos a reforma, nós não tínhamos de onde buscar aqueles R$ 17.544,97. Pus na conta, nossa conta tem limite, só que eu vou pagar pelos dias que eu fiquei negativo. Nossos juros totais foram R$ 1.312,99 e eu fechei o mês no positivo com R$ 7.142,04. Então, agora vamos fazer todo o resumo, o nosso quadro do que nós fizemos durante todas as nossas 4 teleaulas para resolver esse problema da nossa reforma. Então, vamos ao quadro. A reforma do pátio era de R$ 1.200.000, ok? Eu dei uma entrada de 894 meses e R$ 894.000 e ele foi resultado do quê? De 36 meses colocando R$ 20.000 lá. E o restante, o que eu devia, os 306 mil restantes da nossa reforma, foi financiado em 4 parcelas trimestrais no sistema de amortização constante. Nós fizemos os cálculos dessa parcela, colocamos na tabela para montar o sistema de amortização constante. Então, a segunda parcela, a terceira parcela e a quarta parcela, tá? A última parcela, o valor é R$ 79.299, foi pago com um montante de R$ 61.754,39, resultado lá de uma aplicação de 6 meses de 10 mil, ok? E os R$ 17.544,97 foi retirado da conta bancária da empresa. No mês do pagamento da última parcela do financiamento da reforma, a empresa apresenta ainda um saldo positivo, no último dia do mês, de R$ 7.142,04. Então, o que aconteceu nessa situação? Fizemos os cálculos, calculamos os movimentos da empresa e mesmo colocando para ser pago lá no dia 15 a reforma, o que faltava da nossa reforma da empresa, ainda fechamos com saldo positivo aí na nossa reforma. Então, conseguimos fazer tranquilamente durante aquele ano, pagamos tudo o que devíamos da reforma e fizemos, com certeza, a nossa reforma do pátio da metalúrgica. Então, vamos agora para o encerramento da nossa aula. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein?
Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Então agora nós vimos aí na nossa aula o quê? Nós fizemos uma reforma, mas é uma situação comum de mercado. Quando você tem uma empresa, aí você vai utilizar alguma forma de financiamento. Por exemplo, esse foi direcionado para a reforma da nossa empresa, mas é um exemplo comum também essa tabela SAC, Sistema de Amortização Constante, a gente montar ela, por exemplo, ao adquirir uma casa própria. Então, você vai ao banco, você quer pagar lá em 10 anos. Opa, a pessoa vai te mostrar o valor de todas as prestações, vai te entregar durante 10 anos, são 120 meses, aí todo o valor. E sempre você vai reparar que a primeira parcela no sistema SAC é a mais cara e elas vão baixando conforme o passar do tempo. Esse é o sistema que a gente usa na casa própria e usou também hoje, em particular, aí para a nossa empresa para fazer essa reforma. Então, nós pagamos em 4 vezes e essas 4 parcelas foram achadas pelo sistema de amortização constante, pelo SAC, que é uma das formas de nós calcularmos aí os nossos financiamentos. Ok? Então, agora vamos ao quadro que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você já se sente seguro em escolher a melhor forma de programar uma reforma em seu bem adquirido com um contrato de financiamento em sistema de amortização constante? É claro que nós fizemos uma diversidade de cálculos, né? Nós trabalhamos aí, eram 4 parcelas, nós calculamos uma a uma. Né? É claro que se forem em 10 anos, em 20 anos ou em 30 anos, nós teremos todas essas parcelas calculadas e se vocês tiverem experiência, em alguns bancos, se vocês entrarem via internet, nós podemos fazer essa simulação. Então, vocês vão ver lá o sistema SAC. Em geral, eles nem pedem o sistema que você quer, porque é o sistema adotado. Então, vai ser no SAC, você vai receber folhas e folhas, dependendo do prazo aí que você resolver financiar a tua casa própria, você preenche alguns dados e vem essa simulação. Bem interessante, porque essa simulação que a gente fez é uma simulação real. Se você puser lá 306 mil que você quer financiar, em 4 parcelas nós teremos valores bem parecidos. É claro que aqui é o trimestre, isso tudo depende da taxa, mas você vai receber uma tabela muito parecida. Claro, os valores serão distintos, mas é uma tabela muito parecida com essa que a gente fez. Então, nós estamos trabalhando com situações do mercado, no nosso dia a dia, para vocês terem uma noção do que acontece, já que a matemática financeira faz parte da nossa vida, não é uma matéria qualquer que eu não quero mais ver, faz parte da nossa vida, ok? Então, vamos dar uma revisada nas fórmulas que a gente usou hoje. Nós usamos a fórmula de valor futuro de prestações pós-antecipadas, né, que é igual ao valor do depósito. Você vai fazer um depósito todo mês para um valor futuro, para uma economia futura. 1 mais I, que sempre será a nossa taxa, elevado ao número de parcelas que eu quero pagar, que eu pretendo pagar, menos 1 da fórmula aqui em cima. Isso tudo vai ser divididos pela nossa taxa D, pela nossa taxa I. Então, tudo isso divididos por I, pela taxa. Outra fórmula que nós começamos a aprender hoje, né, foi apresentada para vocês, é esta fórmula da amortização. Nós estamos trabalhando no sistema de amortização constante. Então, a amortização é o que eu devo, o meu present value, quanto eu devo hoje, divididos por N. N é o número de parcelas que eu quero fazer essa divisão, ok?
Nós também aprendemos como calcula os juros lá dos dias que a gente ficou negativo no banco, que é o método hamburguês de juros para a conta garantida, ou seja, quando você ficou negativo, você tem um limite de crédito e você fica negativo, você paga por isso. Então, o meu juro é igual à taxa que o banco cobra, mais o IOF que o banco cobra, mais a somatória do quê? De quanto eu fiquei negativo, meu saldo devedor, multiplicado pelos dias que eu fiquei devendo. Então, esse é o cálculo importante. Esse cálculo, a gente só vai mudar, é claro, a taxa que o banco cobra, mas esse é o cálculo que você paga. Se você usa um banco e você fica negativo alguns dias durante aquele mês, você vai fazer esse cálculo. A taxa mais o IOF mais o somatório dos negativos aí, que é a soma de quanto você ficou devendo pelos dias que você ficou devendo. Então, essa é uma prática comum do mercado, né? Essas taxas são altas, por isso que nós pagamos juros altos. Se você usa o limite da sua conta, você paga realmente um limite bem alto por isso. Colaborações e dúvidas, a Rafaela já falou que não há dúvidas aí. Então, se preparem, estudem todo o material. Na próxima aula nós teremos aí a nossa avaliação. Estudem, revisem. A matemática não tem como aprender se não for fazendo os exercícios, refazendo os exercícios, treinando. Em todas as aulas tem lá uma revisão, na aula 1, revisão da aula 1, revisão da aula 2, onde todos os exercícios estão resolvidos. Então, por favor, vão lá, olhem, acessem, façam, treinem, que é assim que nós aprendemos toda a matemática, não só a matemática financeira, como a matemática em geral. E agora vamos encerrar a nossa aula. Olá! Estamos chegando ao fim da unidade 4 de Matemática Financeira. Nessa unidade, conhecemos alguns conceitos e aplicações atrelados a investimentos. Falamos sobre o valor futuro e a técnica matemática que determina a taxa de juros do valor futuro, chamada Newton-Raphson. Também falamos sobre os dois métodos de amortização mais aplicados no Brasil, o sistema de amortização constante, ou SAC, e o Price. E conhecemos o método hamburguês, que calcula os juros cobrados em contas com o sistema de cheque especial. E para melhor compreensão e desenvolvimento de suas habilidades, em nossa SR você se transformou em sócio proprietário da metalúrgica AIC e ficou responsável por controlar as finanças referentes à reforma do novo pátio de distribuição da empresa. Na SP1, você calculou a entrada paga para a execução da reforma, resultante de uma aplicação mensal sob regime de juros compostos. Com isso, determinou o resultado de aplicações periódicas e de valores constantes e suas variações. Já na SP2, coube a você calcular o valor de uma aplicação que será utilizada para pagar a última parcela do financiamento feito para a reforma do pátio. Assim, você aprendeu a determinar a taxa de juros compostos de uma aplicação com depósitos regulares e constantes, fazendo uso do método numérico de Newton-Raphson. Na SP3, você teve que calcular o valor da última parcela a ser paga do financiamento da reforma, levando em conta o valor pago de entrada e os pagamentos trimestrais. Nesse caso, você aprendeu a calcular a amortização de contrato de financiamento pelos sistemas de amortização constante e Price. Por fim, e após já ter conhecido o montante de entrada, amortização e o valor da última prestação, na SP4 você calculou o valor dos juros cobrados referentes à utilização do cheque especial. Muito bem, essa unidade fica por aqui, mas você ainda pode continuar seus estudos. Releia o seu livro didático, procure por novas fontes bibliográficas e responda aos questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos e até a próxima!